Muito boa tarde, este é o programa Eclésia, é um espaço que partilha consigo os principais temas que fazem a atualidade na Igreja Católica. Este é o Dia de Fiéis Defuntos, uma data que recorda a memória daqueles que partiram e propicia a arrumagem junto das sepulturas para um momento de oração e proximidade ao que estas pessoas significaram nas nossas vidas. Ontem a Igreja assinalou também o Dia de Todos os Santos, recordando os batizados que se distinguiram pela santidade de vida e estão junto de Deus, embora por desconhecimento não figurem no rol dos canonizados pela Igreja Católica. Estão a diminuir as receitas do Fundo Social Solidário, o que a curto prazo significa a incapacidade das instituições da Igreja darem resposta aos casos de emergência social que lhes batem à porta. Eugênio Fonseca afirma que o Orçamento de Estado vai gerar ainda mais desemprego e aumentar de forma significativa os casos de pobreza. Que nós conhecemos mais, que são mais próximos da... Foi a primeira Assembleia Nacional do Fundo Social Solidário, que é já insuficiente para responder às solicitações crescentes que surgem a cada dia em virtude da situação de emergência social em que o país se encontra. A Cáritas Portuguesa é a gestora deste fundo e dá conta que ele já não existiria caso não tivessem sido criados fundos diocesanos e paroquiais. Um pouco por todo o país, as Cáritas estão também com muitas dificuldades em responder aos casos mais graves que lhes batem à porta. A maior parte delas tem reais dificuldades para responder às necessidades que todos os dias aparecem e sempre, todos os dias, novos casos. E, portanto, há Cáritas diocesanas que já estão mesmo sem recursos financeiros. O presidente da Cáritas acrescenta que o próximo Orçamento de Estado fará disparar o desemprego e com ele os casos de pobreza. A esperança do Fundo Social Solidário centra-se agora nos 200 milhões que o Orçamento de Estado reserva para a ação social direta e a Cáritas deposita esperança na sua campanha 10 milhões de estrelas. Se pelo menos 1 milhão de portugueses comprar uma vela, isso corresponde a 1 milhão de euros. Seria uma ajuda já muito importante, porque depois só teremos mais outra campanha em março do próximo ano. Se não acontecer, vamos ver depois como é que o Governo vai operacionalizar os 200 milhões de euros que o próximo orçamento disponibilizou para a ação social direta. Os responsáveis do Fundo Social Solidário esperam que esta verba não seja bloqueada na burocracia e que contemple aqueles que estão no terreno face a face com as situações de pobreza. Entre eles está a Sociedade de São Vicente de Paulo, que tem ajudado muita gente a reconstruir a vida. São casos de tirar as pessoas da pobreza. Pessoas que, quer a sapateira ficou sem emprego, criaram o seu próprio emprego. Não damos por maneira, mas compramos os materiais, compramos-lhe para ele poder trabalhar e começar a sua atividade. Temos tido algum sucesso nisso e, portanto, temos-nos utilizado dos dinheiros do fundo, essencialmente, não para obviar a coisas de imediatas e que não resolvemos situação nenhuma, mas mais para resolver situações no concreto, tirar as pessoas da pobreza. Mas a verdade é que o desemprego gera pobreza, solidão e casos graves de depressão e doenças psicológicas. Neste encontro saiu também um apelo às comunidades cristãs para que sejam também elas agentes de desenvolvimento. É pena que as nossas paróquias não sejam dinamizadoras de verdadeiros processos de desenvolvimento local. Processos em que as comunidades tomassem consciência dos problemas, tomassem consciência das potencialidades e, em conjunto, procurassem as soluções que estivessem ao alcance. Isto é qualquer coisa de diferente do que temos feito, mas que é indispensável para o futuro. Acácio Catarino apela também à concertação entre as forças políticas e sindicais e aos cristãos que as integram para que adotem atitudes construtivas em favor do país e não dos interesses pessoais. Do Something faz algo. É este o apelo de um projeto internacional que chegou até nós há um ano através da Organização para o Desenvolvimento
Tese e numa parceria com a Fundação EDP. A finalidade é o empreendedorismo social por parte dos mais jovens, dando-lhes as ferramentas necessárias para isso. Aqui no caso deste evento, a competência, a comunicação, a competência e seleção... Mais de 120 inscrições chegaram à organização do projeto do Something, jovens que vieram até este espaço no coração de Lisboa à procura de respostas e ferramentas que os ajudem a pôr de pé projetos de âmbito social que querem desenvolver no seu bairro, na sua escola, na sua comunidade ou fora dela. São jovens que querem sair da sua caixa e que vieram aqui para descobrir como fazer. Sofia Oliveira, coordenadora do projeto do Something, explica-nos como funciona. O do Something acredita que todos os jovens podem fazer a diferença e acredita, acima de tudo, no poder da soma. Ou seja, façam eles muito ou façam pouco, o importante é que façam, e é muito esse o nosso apelo e o nosso papel, é apoiá-los e fornecer todo o tipo de recursos e ferramentas para que eles possam concretizar as suas ideias, portanto, implementar projetos, serem ativistas, serem empreendedores e criar aqui e promover uma geração de jovens que nós chamamos os jovens doers, portanto, que são jovens que acreditam no seu poder de fazer, no seu poder de mudança social e fazem e agem. Neste dia, os jovens foram convidados a participar num conjunto de sessões onde puderam recolher informações práticas sobre como levar adiante os seus projetos. Hoje falámos de temas tão simples como gerir um orçamento sem ser uma dor de cabeça, ou como falar em público sem corar, ou como utilizar as redes sociais para mobilizar 500 pessoas para uma causa, 500 mil pessoas para uma causa, ainda mais ambicioso. Portanto, são estes temas do dia-a-dia que, no fundo, importa saber, aprender e discutir. Também, mais do que aprender, é criar aqui uma comunidade. Portanto, eu já ouvi hoje algo que me deixou muito contente, foi que um jovem disse que encontrou a sua tribo. E, portanto, no fundo é criar aqui um espaço de networking em que eles se conheçam, portanto, reunir as pessoas certas, a energia certa, para que, de facto, eles, sozinhos ou em grupo, consigam criar este movimento do Something em Portugal. Eu vim aqui com uma ideia para se tornar um projeto, ou para se juntar a um projeto, ou para reunir pessoas para o projeto, mas ainda não era uma coisa bem estruturada. O que é que encontraste aqui em relação que desse resposta às tuas inquietações? Bom, eu até encontrei mais do que aquilo que eu estava à espera. Eu não só sobretudo encontrei formação e encontrei pessoas que foram muito prestáveis, deram-me logo sugestões, deram-me ideias. As próprias formações foram bem feitas nesse sentido, para que houvesse uma troca, para que houvesse partilha, e sobretudo senti que aprendi várias coisas e confirmei outras, desmenti outras, e foi interessante, foi assim até bem além daquilo que eu tinha esperado. Sais daqui então a saberes qual é o primeiro passo? Sim, o primeiro passo, e se calhar até sei os outros, pelo menos em teoria. Sim, eu diria que me sinto mais preparada. Se calhar eu, pessoalmente, ainda tenho que fazer outros passinhos primeiro, mas sinto-me mais preparada e agora é continuar. Podemos saber qual é essa ideia? Sim, a minha ideia no fundo é combater o desperdício de comida e ao mesmo tempo combater um desequilíbrio ambiental, combater a fome, etc. No fundo, reorganizar os recursos que estão mal organizados, que são desperdiçados, e que isso pode ser mudado através de muita coisa: sensibilização, mudança de leis, mudança de políticas. Portanto, a tua ideia será criar um grupo que te ajude nesse trabalho? Sim, ou criar um grupo, ou juntar-me até a grupos que eu sei que já existem. Eu estou envolvido em 3 projetos, em todos eles decidi aproveitar esta oportunidade para os tentar desenvolver. Um deles chama-se Post Secret Portugal. É um projeto de partilha de segredos através de postais que depois são publicados na internet. Outro é um envolvimento com uma associação que se chama Comunidária, de apoio a imigrantes. E um outro é no núcleo de teatro da minha faculdade, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova, do qual faço parte da direção. Sai-se daqui com mais instrumentos para realizar esses projetos?
sem dúvida, sai-se com mais conhecimento, sobretudo o conhecimento de todas as pessoas que estão aqui envolvidas, que nos tentaram dar o melhor delas e partilhar a experiência delas, que é muito valiosa. Sobretudo a partilha de ideias. Estamos a falar da nova geração, a nova geração que gosta de estar envolvida, tem muitas habilitações, muita capacidade de trabalho e cada vez mais há jovens ativistas com muito valor e com muitas ideias para partilhar. Sai daqui com alguma ideia concreta, algum erro que se cometia e que se vai deixar de cometer a partir de agora? Alguma coisa concreta com que se sai daqui? Sobretudo sai com muitos contactos, com conhecimento de muitas pessoas que fazem algo semelhante daquilo que eu faço, com ideias muito próximas das minhas ou iguais. E essa rede de contactos penso que vai ser muito útil daqui para a frente. Neste momento em Portugal são 2.800 os jovens já envolvidos em projetos no terreno no âmbito do Something. Projetos que se traduzem em benefício para 139 mil pessoas. Pequenas iniciativas a provar o poder da soma. São projetos que podem estar relacionados com qualquer tipo de causa. Portanto, o Do Something oferece uma variedade enorme de causas porque todos os jovens têm uma enorme variedade de paixões e de talentos e, portanto, é preciso dar resposta à medida de cada paixão. Portanto, a causa do Something é a participação cívica e ela pode ser, portanto, os jovens podem ser cidadãos ativos nas mais pequenas coisas. Por exemplo, na sua escola podem poupar, podem propor planos de poupança de energia, podem implementar campanhas de sensibilização sobre temas como a discriminação, podem jardinar os seus espaços escolares, mas também podem fazer coisas no seu bairro, na sua comunidade ou até mesmo noutro país. Portanto, podem fazer voluntariado para os PALOPs ou para outros países. Portanto, há uma enorme variedade de coisas que os jovens podem fazer, seja via voluntariado, portanto, através de outras organizações, seja via as suas próprias ideias e as suas próprias iniciativas. E o Do Something tenta apoiar tanto os voluntários como aqueles que também querem criar algo de novo e de raiz. Para promover a capacidade de iniciativa dos jovens portugueses, o Do Something vai atribuir 6 prémios em 6 categorias diferentes. Estes prémios, de 1.000 euros cada, vão ser atribuídos aos 6 melhores projetos. O grande objetivo dos prémios é reconhecer e celebrar. Portanto, mostrar à sociedade portuguesa que esta geração é, acima de tudo, uma geração de desenrasca. Portanto, que já faz muita coisa. E a trazer estes exemplos e inspirar mais pessoas a seguir estes exemplos e, acima de tudo, premiar e reconhecer o voluntariado e a iniciativa. A festa de entrega dos prémios será no dia 19 de novembro no Museu da Eletricidade. Uma grande festa para enaltecer aqueles que estão decididos a mudar o mundo em que vivem. Até lá, todas as informações estão disponíveis no site www.dosomething.pt. Apresentamos-lhe agora outra forma de participação na construção da sociedade, o mutualismo. Com longa história também em Portugal, as associações mutualistas procuram agora estratégias de modernização e de criar respostas integradas. O tema esteve em debate no 10º Congresso do Mutualismo. A ideia era simples e rapidamente encontrou respostas entre os cidadãos. Cada um coloca uma participação, alguns euros, no mesmo monte, criando estruturas de prestação de serviços a custos reduzidos. Assim nasceu o mutualismo em tempos de fragilidade de sistemas de segurança social pública. Farmácias e serviços de saúde são os âmbitos de ação privilegiados destas associações, uma centena em Portugal, que se espalham por todos os distritos do país. Em tempos de crise, procuram formas de melhor prestarem os serviços para os quais foram criadas, o que exige estabelecimento de parcerias e trabalho em rede. O trabalho em rede é uma das coisas que nós estamos a procurar que se desenvolva, no sentido, e estamos a fazer estudos nesse sentido, no sentido de, quer no âmbito da saúde, que é uma das especificidades das respostas das nossas associações mutualistas, quer no campo da previdência social, haja toda uma resposta integrada das várias associações mutualistas espalhadas por todo o país.
Temas em análise no 10º Congresso de Mutualismo. Aconteceu 100 anos depois do primeiro destes congressos e para estudar formas concertadas de prestação de serviços entre as associações, o que exige mudanças culturais. Eu penso que essa mudança cultural já está a ocorrer e até pelas necessidades que se vão fazendo sentir, mas não há dúvida de que temos um longo caminho ainda a percorrer no sentido da mudança de mentalidades para nos abrirmos de facto aos outros. Nós temos dificuldade por vezes de sair da nossa própria da nossa entourage e de nos abrirmos aos outros, mas na realidade eu penso que se está a caminhar nesse sentido. Porque os tempos mudam, estas como outras entidades da economia social enfrentam o desafio da modernização. Dela depende o sucesso das respostas sociais que prestam. No caso português, um dos maiores desafios é o da qualificação das entidades da economia social que já operam no terreno. Os tempos são outros, as necessidades são outras e importa dar à economia social um rumo que permita, por um lado, a maior qualificação daquilo que já vão fazendo e também diria que seria muito interessante que se progredisse num sentido de uma certificação criteriosa das entidades da economia social. No 10º Congresso do Mutualismo, o protagonismo das associações mereceu também a análise dos participantes, que se podem confrontar com a necessidade de verem os cidadãos a reclamarem mais e melhores respostas. Será esse o cenário mais provável diante da incapacidade dos sistemas de segurança social pública? É expectável que a segurança social pública venha a reduzir os seus benefícios, vai certamente ter de contar com uma previdência social complementar, terão que ser as próprias famílias a construir essa sua previdência complementar e as associações mutualistas aí têm um campo de eleição, porque foi por aí que elas começaram. Em tempos de crise, as associações mutualistas estudam a possibilidade de disponibilizarem equipamentos e serviços não apenas aos seus associados, mas também aos cidadãos que as solicitarem. Uma forma de ajudar a atender quem precisa diante do aumento das urgências sociais. Sem Deus, o homem cai. Foi esta a mensagem que saiu de Assis, onde Bento XVI se encontrou com os representantes de diversas religiões numa oração conjunta pela paz. 25 anos depois de João Paulo II ter inaugurado estes encontros interreligiosos, Assis voltou a recordar ao mundo que as diferenças podem trabalhar em conjunto por uma causa comum. Uma reflexão, um diálogo e uma oração que desafia todos a serem peregrinos da verdade e da paz. Este o propósito que levou a Assis 300 representantes religiosos e académicos procedentes de 50 países. Líderes cristãos, judeus, muçulmanos, hindus e budistas, representantes de religiões africanas e asiáticas, bem como um grupo de agnósticos que renovaram neste encontro um solene compromisso comum pela paz. A peregrinação pela paz começou no Vaticano, de onde partiu a composição com as diversas delegações. Um gesto evocativo da viagem ferroviária de João XXIII, que em 1962 foi a Assis rezar pelo sucesso do Concílio Vaticano II e a reeditar o percurso que João Paulo II fez em 2002, também acompanhado pelas delegações religiosas. Foi o Papa polaco que, em 1986, inaugurou Assis como a cidade onde as diferenças se encontram e conseguem a sintonia. 25 anos depois, mudaram as ameaças, transformou-se a violência e a paz. Continua a ser um desejo para muitos. Bento XVI achou que era a ocasião para lembrar que, sem Deus, o homem cai. O Papa lembrou que o mundo da liberdade se revelou, em grande medida, sem orientação. E não poucos entendem, erradamente, a liberdade também como liberdade para a violência. Porque a violência diventa coisa normal, a paz é destruída. Uma vez que a violência se torna uma coisa normal, a paz fica destruída.
E nesta falta de paz, o homem destrói-se a si mesmo. A ausência de Deus leva à decadência do homem e do humanismo. Mas onde está Deus? Temos nós possibilidade de o conhecer e mostrar novamente à humanidade para fundar uma verdadeira paz? O mundo precisa conhecer Deus e Bento XVI afirmou que a sua imagem não raramente fica escondida nas religiões, devido ao modo como eventualmente são praticadas. Que os agnósticos não consigam encontrar a Deus depende também dos que creem, com a sua imagem diminuída ou mesmo deturpada de Deus. Os representantes das religiões e Bento XVI encontraram-se por fim na Praça de São Francisco, onde foi proclamado o compromisso final. O evento de hoje mostra como a dimensão espiritual é um elemento-chave para a construção da paz. Através desta peregrinação única, fomos capazes de nos comprometermos num diálogo fraterno, aprofundar a nossa amizade e aproximarmos-nos em silêncio e na oração. A convivência pacífica e solidária, a promoção de uma cultura do diálogo e o respeito pelas convicções de crentes e não crentes foram outras metas apontadas em Assis, antes de um momento de oração comum, em silêncio. Cada representante levou consigo uma pequena lamparina, símbolo da luz, que cada um é desafiado a espalhar pelo mundo, nas suas diferentes latitudes, culturas e religiões. E ficamos por aqui neste espaço que pode acompanhar também pela internet em agência.eclesia.pt. Esse é também o endereço que lhe dá acesso à informação do que acontece na Igreja Católica. Agradecemos a atenção que nos dispensou. Tenha uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.